programa de hoje, uma viagem espetacular às 3 grandes chapadas brasileiras. Esses planaltos e platôs com alturas entre 500 e 2.000 metros foram esculpidos pela natureza, formando paisagens deslumbrantes. Você vai conhecer a Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, a dos Veadeiros, em Goiás, e a Chapada Diamantina, na Bahia. As trilhas na mata, as surpresas escondidas nos vales e cânions, o ecoturismo e a história dessas áreas, onde foram criados pelo IBAMA 3 parques nacionais brasileiros. Vamos mostrar ainda aventuras deliciosas nas 3 chapadas. Escaladas, passeios de barco em lagoas, de canoa canadense pelos rios, mergulhos em cachoeiras, nas cavernas de águas cristalinas e o rapel nos paredões e nas grutas. No Brasil, existem várias chapadas, entre elas a dos Araripes, entre Ceará e Pernambuco, a da Serra Geral, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais conhecida como Aparados da Serra, e muitas outras. Mas as chapadas mais conhecidas e visitadas são, sem dúvida, a dos Guimarães, em Mato Grosso, a dos Veadeiros, em Goiás, e a Diamantina, na Bahia. As 3 grandes chapadas brasileiras foram formadas por movimentos da crosta terrestre e muita erosão, que deixou esses imensos platôs e esse recorte dos penhascos e paredões. Definem chapada como uma elevação em forma de mesa ou tabuleiro. Regiões de planaltos formadas por sedimentos com topo plano e bordas escarpadas. O desenho das chapadas está ligado ao tipo de solo, de arenito e calcário, que são muito porosos e deixam as águas das chuvas se infiltrarem com facilidade, cavando rios subterrâneos e grutas. Essas águas acabam brotando mais abaixo, nas bordas e penhascos, formando belíssimas cachoeiras. O professor Aziz Absaber, geólogo apaixonado pelas transformações da Terra, nos explica. Num certo momento, Brasil e África estavam unidos até o Cretáceo Inferior e, evidentemente, toda a fachada amazônica estava voltada para a área que é hoje o Pacífico. E depois houve formações cretácicas posteriores à separação do Amazonas e uma história geológica ainda. Pangeia é a massa única de continentes que existia no planeta há 200 milhões de anos. Quando a América do Sul ainda estava ligada à África, o mar ficava em volta do escudo brasileiro. Depois o mar recuou, formando golfos rasos e planícies.
Ao longo de milhões de anos, mares rasos e desertos se alternavam e grande quantidade de areia foi se depositando em diversas camadas. As chapadas têm em comum vários níveis de sedimentos acumulados de forma horizontal. Cada camada dessas representa um período geológico. Nesses paredões da Chapada dos Guimarães, por exemplo, a gente pode ver restos de conchas e marcas de dunas dos diferentes períodos em que essa região alternava mares rasos com desertos. O aplainamento do topo das montanhas e a separação de blocos de terreno pela erosão também são características das chapadas. A formação geológica dessas regiões é explicada pelos guias que trabalham nos parques nacionais. Roy Funk é geólogo, escreveu um livro, mas usa uma linguagem fácil para mostrar aos turistas o que aconteceu com a Chapada Diamantina. Aqui na Chapada Diamantina estamos falando de pedras, rochas extremamente antigas. A Chapada Diamantina começou a se formar mais que 1,5 bilhão de anos atrás. Isso muito antes dos dinossauros, muito antes da vida na Terra. Era camada em cima de camada, em cima de camada, como se fosse fazer um bolo de várias camadas. Aí hoje em dia, nas serras aqui, especialmente no Morro do Painácio, dá para ver essas camadas. E por mudanças na superfície da Terra, de repente essa terra foi levantada. E como você pode imaginar, 20 pessoas tentar levantar um bolo recém-saído do forno e rachar. Então tem esses vales profundos, cachoeiras. Os paredões das cachoeiras. Paredão, exatamente. Uma pedra bonita, junto com muita água, uma vegetação exuberante, uma coisa espetacular. Mas não precisa ser geólogo para entender o que aconteceu com a superfície do nosso planeta em tempos remotos. Quem nos conta detalhes fascinantes da Chapada dos Guimarães é o guia Jorge, conhecido como Moby. Há 500 milhões de anos, a América ainda estava junto na chamada Pangeia. E no sul desse continente havia um polo sul, no qual recobria com a sua banquisa de gelo toda essa região. Os geólogos encontraram erosões glaciais provocadas por esse período. E a última grande movimentação geológica da região foi quando a América encontra a placa de Nazca no Pacífico, sobe a Cordilheira dos Andes e há esse degrau, formando a planície pantaneira e a borda do que ficou sendo chamado Planalto Central brasileiro. Aziz Absaber explica que o Planalto Central era mais antigo, já existia. Com o levantamento dos Andes e o afundamento do Pantanal, o que aconteceu foi que as bordas do Planalto ficaram ainda maiores, criando essa paisagem fantástica. Lá no alto, a Chapada dos Guimarães e cá embaixo, a planície pantaneira. E tem lugares que são chapadas só no nome. Aziz Absaber nos explicou que a dos Veadeiros não é, na verdade, uma chapada em termos geológicos. A paisagem de planícies e penhascos acabou confundindo as pessoas que batizaram a região. De qualquer forma, as 3 grandes chapadas brasileiras despertam fascínio não apenas pela beleza, mas pela riqueza e complexidade do subsolo. Cristal de rocha na dos Veadeiros, ferro na dos Guimarães, ouro e diamantes na Diamantina. Não é à toa que os místicos afirmam que essas regiões têm uma energia muito forte. Essas 3 grandes chapadas são regiões especiais, não só pela história geológica que contam, mas também pela grande variedade de animais e plantas que abrigam. Para preservar o patrimônio natural dessas áreas, foram criados pelo IBAMA parques nacionais. Mas a criação de parques não resolve tudo. Na Chapada Diamantina, o parque praticamente não saiu do papel, porque a maioria dos antigos proprietários ainda não foi indenizada e faltam guardas florestais para monitorar a área. Esse monitoramento é fundamental para controlar as queimadas e ordenar o turismo. Algumas trilhas, poços e cavernas não suportam a carga de uma visitação intensa. Daí a responsabilidade dos fiscais do IBAMA e dos guias de turismo.
é de fazer exatamente o turismo com responsabilidade. É o assunto que nós tentamos fazer uma diferenciação na prestação do serviço aqui na Chapada, buscando sempre a qualidade, né, a responsabilidade, para que você realmente possa, pelo menos, cumprir os princípios do ecoturismo, que é exatamente isso, respeitando exatamente a comunidade local e fazendo com que elas participem. A formação rochosa da Chapada é consistida de arenito, e muito desse arenito é poroso. Então, o impacto da visitação se reflete muito rapidamente, né? E nós seguimos algumas regras, algumas ditas por nós mesmos, outras pela tendência do ecoturismo mundial. A parceria do IBAMA com as comunidades que vivem próximo a parques nacionais é uma boa solução para desenvolver o ecoturismo, que é fonte de renda para as populações e, ao mesmo tempo, ajuda a manter essas áreas para gerações futuras. Um dos lugares mais impressionantes do Brasil Central é a Chapada dos Guimarães. Aqui, a paisagem muda a cada instante. São platôs, penhascos e esses cânions com as matas de galeria ao longo dos rios. Aqui na Chapada, é muito comum a gente encontrar, num mesmo dia, as 4 estações do ano. As flores da primavera, o vento do outono, o sol forte de um dia desses com 35 graus e à noite, o frio e a neblina do inverno. Toda essa paisagem aqui da Chapada dos Guimarães é um testemunho das transformações geológicas que aconteceram nessa região do Brasil Central, mais ou menos de 500 milhões de anos até uns 100 milhões de anos atrás. Quem nos dá detalhes sobre esse passado pré-humano são os guias turísticos da região, como o Jorge, que nos acompanhou em parte do passeio. É interessante que aqui a gente consegue ver a história geológica da Chapada. A gente vê o tempo que foi geleira, 500 milhões de anos, o tempo que foi fundo de mar, quando foi deserto, e a consequência do surgimento da Cordilheira dos Andes, quando forma esse degrau da Chapada. O pessoal fala que aqui, essa região da Chapada, tem toda uma dinâmica e tem influência, claro, sobre a planície, porque agora muita coisa daqui de cima foi levada lá para baixo, né? Exatamente. O passado geológico da Chapada se encontra no Pantanal. Há esses milhões de anos, todo vai sendo carreado e sedimentado no fundo do Pantanal. É bem interessante. Porque aqui que estão as nascentes, por exemplo, que formam o rio Cuiabá, não é isso? Exatamente. As nascentes boa parte das nascentes do Pantanal são aqui da Chapada. E isso daí gera uma grande influência benéfica para o Pantanal. Então é muito importante nós conservarmos essa região para termos o Pantanal para sempre. Aqui, nesses platôs do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, brotam diversos mananciais. As águas despencam por esses paredões, como na Cachoeira do Véu da Noiva. O Véu da Noiva impressiona não só por vir aparentemente do nada, mas pelos seus 30 metros em queda livre, mais ou menos a altura de um edifício de 10 andares. E não é preciso andar muito para encontrar novas belezas, como este lugar aqui, conhecido como Cidade de Pedra. Essa
Essas formações geológicas daqui da região da Chapada dos Guimarães são muito semelhantes às que ocorrem em Vila Velha, do Paraná, e contam a história geológica do coração do Brasil. São impressionantes, né? Toda essa formação é de arenito. Por algum motivo, essa que sobrou, formando a cidade de pedra, acaba sendo mais resistente do que a que estava em volta e já foi erodida e carreada para a planície pantaneira. Ela resistiu ao tempo. Para preservar toda essa maravilha, foi criado o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, com uma área de 33 mil hectares. Como o parque fica a menos de 1 hora de carro de Cuiabá, capital de Mato Grosso, o número de turistas é muito grande. Atualmente, além da agricultura, a maior fonte de renda é o turismo ecológico. A gente pede, assim, quando vocês descerem, não tirar plantas, não trazer pedras, não tentar deixar do jeito que achou ou um pouco melhor. Os turistas obedecem às recomendações e ficam maravilhados. A beleza da Chapada impressiona qualquer pessoa. O turismo orientado ajuda a preservar a Chapada dos Guimarães, não apenas a área que fica dentro do Parque Nacional, mas também os arredores. Para isso, IBAMA e empresas especializadas começaram a trabalhar em conjunto para desenvolver o ecoturismo também nas áreas que pertencem a particulares. Há 10 anos o Munir vem aqui para a Chapada trazendo grupos de turistas, mas é um turismo alternativo também, não é isso, Munir? É um turismo especialmente feito em pequenos grupos para diminuir o impacto da visitação, e nós seguimos algumas regras, algumas ditas por nós mesmos, outras pela tendência do ecoturismo mundial, né? E os jovens têm vindo muito aqui para a Chapada, você tem vindo com grupos para fazer esportes radicais. Fala um pouco dessa coisa que vocês estão fazendo aí da canoagem, né? Tem o rapel também. Pois então, aqui é um cenário formidável para você desenvolver essas atividades, né? De canoagem, de rafting, de rapel, montanhismo. Todos esses esportes são possíveis de serem feitos aqui, né? Nós descemos o rio Mutuca e o rio Cochipó. Caiaque. De canoa canadense. Canoa canadense, que é uma coisa mais soft do que o caiaque. Mutuca é um rio de corredeiras mais rápidas, né? Porque ele desce mais ali perto da escarpa e ele vai cair no rio Cochipó. E o rio Cochipó, então, ele recebe a água de todos os outros rios da Chapada. Ele é um rio muito veloz. É perfeito para isso. Você não gasta nem meio braço, assim, porque o rio te leva. E se bobear, vai dar no rio Cuiabá e vai dar no Pantanal, Já né? pensou? Quem viveu essa aventura foi Pedro, que acompanhou um grupo descendo o rio de canoa canadense. Na primeira etapa, eles passaram por corredeiras suaves. Depois, o rio se espalha. São 4 horas de puro deslumbramento. Águas calmas, vegetação exuberante e só os barulhos da mata. E dá para apreciar tudo isso porque a descida é tranquila, nem exige muito esforço físico. A viagem acaba na base do Planalto, já no comecinho da planície pantaneira. O objetivo do ecoturismo com a canoa canadense não é adrenalina, mas sim o contato com a natureza, da sua forma mais primitiva possível, você e a natureza. De volta da canoagem, Pedro ainda conheceu mais um encanto da Chapada dos Guimarães, a caverna Morada das Almas. Aqui, antes da chegada do homem branco, os índios bororos enterravam seus mortos. Pertinho da Morada das Almas fica a Lagoa Azul, um lugar frágil que está fechado à visitação.
civilização deixou poucas marcas na Chapada dos Guimarães. Uma delas é a cidade da Chapada, que fica lá no alto e foi fundada pelos padres jesuítas. Essa igrejinha aí, de Nossa Senhora do Rosário, é parte da história da conquista do Centro-Oeste. Seu José Paulino é guia de turismo na região há mais de 20 anos. Ele conhece a fundo a história da Chapada. Aqui é Guimarães por causa do andarilho que andava ao lado do padre, João Souza Guimarães. Agora, eu sei porque quem já morreu me contou. Essa igreja foi construída pelo compadre, os índios escravos. Inclusive, ela é barroco. Ela tem 248 anos, essa igreja. Ela é mais velha do que a própria cidade. Depois começou uma casinha aqui, uma casinha ali, e foi crescendo, 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 até que está no que está hoje, que você está vendo. Lindo. E tem que ser preservado. Os jovens já estão mais conscientizados, as crianças também. Muitos jovens que vêm de fora já estão conscientizados, sabem como passear em Chapada, eles têm esse até de pegar na folha de uma ave e puxar. Melhor do que certos barbados, porque certos barbados chegam aqui, quer jogar pedra, quer fazer churrasco, quer correr, quer levar uma pedrinha para casa, quer arrancar uma flor, arrancar um pé de samambaia, arrancar um pé de orquídea. Isso não pode. Então aí eu tenho matinado a ideia, eu sempre matino a ideia com muito mais com os barbados, com os adultos, do que com as crianças. Tá. E tem muitas crianças que é uma beleza no passeio que vem fazer aqui em Chapada. Goiás, 250 quilômetros ao norte de Brasília, fica a Chapada dos Veadeiros. Essa região foi formada há 300 milhões de anos, quando houve o levantamento do escudo central brasileiro. Mais tarde, com a ação das águas, o Planalto foi recortado, deixando a Chapada como um testemunho da ação do tempo. A paisagem aqui é um tapete contínuo de campos limpos e, cortando as planícies, as matas de galeria ao longo dos rios. Aqui na Chapada, paredões de calcário formam penhascos de até 600 metros de altura. No alto desses paredões, as planícies suspensas são chamadas de tabuleiros. A Chapada dos Veadeiros é um conjunto de vales, planícies, penhascos e cânions, uma das mais belas amostras de cerrado do Brasil. Essas árvores e arbustos com folhas pequenas e galhos retorcidos são típicos dos ecossistemas de cerrado, uma vegetação que resiste aos longos períodos de seca. Aqui nessa região foi criado em 1961 o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com 60 mil hectares. A partir de 1991, o IBAMA criou no parque um cuidadoso plano de manejo,
para conciliar a preservação das áreas naturais com as atividades econômicas das populações vizinhas. O ecoturismo foi organizado de forma exemplar, ao mesmo tempo que disciplina a visitação, dá às pessoas que vivem no entorno do parque uma fonte de renda. Além das pousadas e restaurantes nas comunidades vizinhas, foram formados guias para o Parque Nacional. O nosso parque é um dos parques mais preservados e ele é muito frágil por ser cerrado. Então nós damos todas as recomendações, levamos os grupos nos lugares permitidos, né? E fazemos toda a conscientização, inclusive a questão de não deixar nada no Parque Nacional e também de não levar nada. Para ele continuar sendo... Para ele continuar sendo essa maravilha que ele é, né? Mas nem todas as áreas do parque estão abertas à visitação. Os guias orientam os turistas nos caminhos desse santuário. Sete Lagoas é uma das regiões mais bonitas do Parque Nacional. Mas é uma área muito frágil, extremamente delicada, que não aguentaria uma visitação constante dos turistas. Por isso, essa região foi isolada. Ela é hoje uma área intangível. Próximo às nascentes e rios, surgem as veredas, com essas palmeiras chamadas buritis. É nessas veredas que vários animais vêm beber água. A Chapada dos Veadeiros é um lugar bem preservado no Brasil Central. Apesar de cercado por áreas de agricultura e mineração, o Parque Nacional criou condições para a sobrevivência de várias espécies animais, algumas ameaçadas de extinção, como o majestoso lobo-guará. Os turistas com mais sorte podem ver na Chapada o veado mateiro, ariranha e tamanduá-bandeira. Mas o animal que impressiona mesmo é a onça pintada, o maior felino das Américas. Aqui na Chapada, ela encontra seu ambiente ideal, mas dificilmente pode ser vista. Nós percorremos a pé, de carro, de helicóptero, vários pontos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Para fazer o reabastecimento do helicóptero, um caminhão transportou o combustível de Brasília para cá. No sobrevoo do Parque Nacional, acompanhamos o Rio Preto pelas planícies, até o ponto em que ele despenca dos paredões e cânions, formando uma sequência interminável de quedas d'água. Entrar de helicóptero nos cânions é emocionante. A maior dificuldade são os fortes ventos junto aos paredões, que podem tirar o controle da aeronave.
Nessa rasante de helicóptero pelo cânion, nós estamos chegando bem próximo à base da cachoeira. Esse paredão tem 120 metros de altura e é onde está o maior salto. Depois, o Rio Preto corre por esses cânions, essas gargantas enfurnadas, até desaguar no Rio Tocantins, mais ao norte. Essa região de Cerrado é chamada de berço das águas. Daí, a importância de se preservar essas terras altas e belas da Chapada dos Veadeiros. Da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, fomos em direção à Bahia. Indo mais para o norte e para o interior, chegamos à Chapada Diamantina, uma região que foi tão rica quanto as cidades mineiras do ciclo do ouro. Essa história não está nos livros escolares, mas deixou vestígios na região, a começar pelo nome Chapada Diamantina. O ciclo do ouro e do diamante baianos aconteceu depois do ciclo mineiro. Começou no século XVIII e durou até o início desse século. Ouro e diamante saíam daqui direto para o exterior. Mas quando os minérios preciosos se esgotaram, só ficaram lembranças desse período de abundância. Esse lugar aqui onde nós estamos, na Chapada de Diamantina, é chamado de Xique-Xique de Igatu. Na verdade, hoje aqui só tem as ruínas da cidade do povoado de Igatu, que tinha mais ou menos 3.000 pessoas. Agora, a maior parte dos garimpeiros na época morava fora do povoado, morava em abrigos no meio da pedra. Aqui a gente está vendo uma casa de garimpeiros aproveitando o teto de pedra. Na busca de diamantes, muita gente começou a garimpar nos quintais e mesmo por baixo das casas, destruindo aqui a antiga Xique-Xique. E hoje o que nós temos são as ruínas de Igatu. Eu trabalhei aqui em 40. Essa entrada aqui chama Luiz do Santo. Hoje a cidade das lavas está tudo em decadência. Com o decorrer da jazida esgotada, morreu tudo para zero. Isso aqui mesmo estava acabado. Agora com o turismo, Igatu está melhorando, que já construíram pousada, o povo está reunindo, voltando a morar. Seu Anísio sabe o que está falando. O turismo está criando um novo ciclo econômico na Chapada Diamantina, dando emprego à população. Atualmente, a região recebe cerca de 70.000 turistas por ano, número que não para de crescer desde a década passada. A beleza da região justifica essa procura. A cidade de Lençóis tem 300 anos e é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. É considerada a capital da Chapada Diamantina. No século passado, a cidade era rica por causa do ouro e do diamante. Desse período, ficaram os casarões centenários e uma certa desilusão dos antigos garimpeiros. O garimpeiro sempre morre na estaca zero, porque quando o garimpeiro pega um diamante, um garimpeiro telefona para eles: olha, Anísio pegou um diamante de tantos quilates. Fica de língua passada e vira o jogo de empurra. E o garimpeiro pega o diamante e vende barato, porque não chega o preço. Muitos morrem pobres mesmo. Muitos morrem pobres. Quando o ouro e o diamante acabaram, Lençóis e as outras cidades da Chapada entraram em decadência. Só começaram a se desenvolver de novo com o turismo. Nos últimos 10 anos, a população de Lençóis dobrou. Isso porque o turismo gera riqueza para os moradores, muito mais que o diamante. E o que parecia perdido na cultura do lugar reaparece. Essa marujada, por exemplo. Tem também esse reizado, que fez uma exibição especial fora de época pra gente. E para não dizer que a Chapada parou no tempo, tem música moderna feita por gente que vai crescer junto com a região.
pegando lata e um balde de vaso sanitário e batendo. Aí vou chamando o menino, vai pra praça e toca e nós pega a lata. O que vocês pretendem fazer daqui pra frente? Vocês crescendo? Arrumar uma banda, ter uma bateria de verdade e com a fé de Deus nós vamos subir. Essas paisagens da Chapada Diamantina escondem e revelam muitas surpresas. Percorrer os vários pontos da Chapada foi uma deliciosa aventura. Nosso primeiro passeio foi às cachoeiras. Aqui, essas caminhadas são consideradas leves. O rio Ribeirão nasce lá em cima, na Serra do Sincorá. Depois de uns 8 quilômetros, mais ou menos, ele entra numa falha geológica, quer dizer, numa fenda na rocha, e começa a correr rapidamente para leste. Aí então forma corredeiras e cachoeiras espetaculares. Nós vamos descer aqui essas encostas e acompanhar as águas do rio, caminhando pelo leito. Vamos lá. Quem nos levou foi seu Anísio. Ele tem 69 anos, mas é difícil acompanhar o passo dele. Seu Anísio nos explicou a geografia da região. O Ribeirão nasce aqui na cabeceira do morrão. E desce aqui rio abaixo aqui, e dessa parte do Sossego para baixo, ele começou a dar mais diamantes. E lá fomos nós seguindo essa trilha por onde os escravos transportavam diamantes no século passado. Um caminho que passa pelo leito seco do rio. Para todo lado, encravadas na montanha, pedras de todas as cores. Desse aglomerado e do cascalho dos rios saíam os diamantes. Mas não é fácil para essa tribo urbana acompanhar o passo de seu Anísio. Depois da difícil caminhada, de repente chega a água. Depois de umas 2 horas e meia, subindo o rio Ribeirão, a gente chega a esse vale enfurnado, a esse cânion, onde fica a Cachoeira do Sossego. Ela hipnotiza, mas nada como um mergulho para voltar tudo ao normal. O difícil é chegar lá no alto. A gente volta para a trilha, mas no caminho... A gente está aqui no Córrego da Onça. Uma pausa para refrescar. Agora, seu Anísio nos leva para a Cachoeira do Escorrega. O nome já diz tudo. Legal! Fim das aventuras do primeiro dia. A noite ainda nos reserva um presente antes do sono reparador. No dia seguinte, vamos em direção ao Marimbus. Esse é o nome que os brejos recebem na região. Quem nos leva é o barqueiro Nil e a gente vai descendo tranquilamente o Rio Santo Antônio. Nós estamos aqui nos Marimbus, uma região alagada pelo Rio Santo Antônio, bem na base da Chapada de Diamantina.
a gente pode ver que algum tempo atrás essa região não era alagada. Olha só, o que prova isso são esses troncos de árvores secas de uma antiga floresta. Esse lugar aqui é um mini Pantanal da Chapada de Diamantina, que fica próximo à cidade de Andaraí. Nil é da região e sempre viveu em função do marimbu. Eu comecei a pescar aqui na região, foi de 8 anos com meu irmão já. Antigamente eu fui um garimpeiro, depredador, fui um garimpeiro que trabalhei muito tempo em draga, trabalhei na serra junto com meu pai, fui um pescador também, depredador, cheguei a pegar peixe de desova na época, hoje já estou consciente, sou um pescador hoje educado pela natureza, não pesco desova, não pesco peixe que esteja com os filhos, eu sou um pescador hoje, consciente, graças a Deus. Até queimadinha, Taiti, pegava. Ixi, descia canoa. Esse rio foi acompanhando tucunaré. É. Às vezes hoje à noite. Nós entramos agora na Lagoa do Peri e encontramos seu Edivaldo, que acabou de pescar 3 tucunarés em meia hora. Nós estamos assim bem em cima do olho d'água, quer dizer, um lugar onde um lençol d'água aflora. As águas são verdes, transparentes, uma beleza. Pegou, Diva? Pegou? Trava lá. Opa! Que lindo! Olha, já fisgou o 4º tucunaré. A gente está dando sorte. É isso, Edivaldo, a gente está dando sorte pro senhor. O tucunaré é um peixe da Amazônia trazido para cá para a criação nas represas, mas escapou e se espalhou pela região. É um peixe grande, de carne saborosa, que enriquece a dieta da população. Isso, um peixe da época do... já pode pegar para se comer. Um peixe na época do abate. Não tá cheio. Muito gentil, seu Edivaldo fez do peixe o nosso almoço, preparado pelo Nil, do jeito deles, na fumaça da fogueira de galhos secos, às margens do Marimbus. O tucunaré fresquinho, que a gente acabou de pescar, aqui no Marimbus, feito na brasa, e a gente está comendo com farinha e pimenta. Estraçar esse agora. Roberto vai querer com pimenta? Vou. Terminado o passeio do Marimbus, chegamos à cidade de Andaraí já de noite. E a lua fez uma participação especial no show. No dia seguinte, nós saímos para a grande atração da Chapada, o Poço Encantado. Na porta do poço, a formação rochosa impressiona. Quem nos recebe é o guia local, Miguel do Poço Encantado. Então você vai entrar aqui agora 80 metros de uma trilha para poder pegar o poço lá embaixo. Tá ótimo, vamos lá. Há milênios aqui nessa região existiam rios subterrâneos. A força das águas foi cavando túneis e cavernas. Depois que as águas baixaram, as galerias mais altas secaram. E as águas em contato aqui com a rocha calcária deram origem ao Poço Encantado. No inverno, a inclinação, quer dizer, a posição do sol, permite que um facho de luz entre pela boca da caverna. Aí começa a mágica do Poço Encantado. Esse poço tem 100 metros de comprimento e 60 de profundidade.
A água só fica azul aqui dentro por causa da combinação do magnésio e do carbonato. Antes, os visitantes podiam entrar na água. Agora, para preservar o lugar, o banho foi proibido e as águas continuarão mágicas. Muita gente pensa que no copo de vidro ela seja azul, não, é transparente. É cristalina a água do Poço Encantado. Ela só fica azul aqui no Poço Encantado? No poço que fica azul, lá dentro, quer dizer, fora do poço é transparente. Mas é Miguel quem tem a palavra definitiva sobre o local. É um lugar mágico. É um lugar lindo, um paraíso da Chapada, do Poço Encantado, viu? Tá ótimo. Obrigada. Ver aquela água do Poço Encantado e sair para o sol deu vontade de mergulhar. A 18 quilômetros tinha mais uma surpresa: a Gruta Azul. A gente vai descendo aqui pela galeria do Poço Azul e fica difícil saber onde está a superfície da água. Agora a gente vai dar um pulo até aquela coluna lá, suspensa. É incrível, é fascinante nadar aqui no Poço Azul com essa rocha calcária no fundo. Eu estou aqui a mais ou menos uns 37 metros lá da boca da gruta. Mais uns 30 metros para baixo está o fundo do poço. Depois do mergulho, o trabalho. Agora vamos para a Gruta do Lapão, onde se pratica o rapel. Sabe esse paredão aí? Pois é, nós vamos fazer o rapel descendo por ele, pendurados em cordas. Mas é preciso usar equipamento especial e estar acompanhado de especialistas. Depois dos guias, Pedro também resolveu se aventurar. Dentro da gruta, outro espetáculo. Essas samambaias que nascem sem precisar de muita luz. A Gruta do Lapão é diferente da maioria das outras, porque não se formou apenas por erosão, mas principalmente pelo dobramento da rocha. Essa habilidade para descer na rocha acaba sendo útil para a região. André e Bádio fazem parte de uma brigada de combate aos incêndios na Chapada. É um trabalho, primeiro que um trabalho difícil para a gente, né, que nós somos voluntários, e gratificante por estar fazendo uma coisa com amor para defender a nossa Chapada, a natureza, né. A brigada se desgasta muito para chegar no local onde está queimando, porque o local que queima é longe, é na serra. E quando a gente já chega, já está tarde e o combate fica difícil. Precisa aumentando de apoio muito de aeronaves, né? Chegamos finalmente ao Pai Inácio, esse morro que está aí. Seu Anísio explicou a origem do nome. Vem da lenda de um escravo que pulou lá do topo para fugir de seus perseguidores e usou um guarda-chuva como paraquedas. Escapou ileso. Do Pai Inácio, fomos para o Morrão, a 15 quilômetros de caminhada. Na escalada de 400 metros, mais uma vez a boa forma de seu Anísio deixou todo mundo para trás. O Pai Inácio e o Morrão são o cartão postal da Chapada Diamantina. O dia está terminando e nós voltamos para Lençóis. Lá nos espera o conforto da cidade, com uma bela refeição típica do lugar. Estão servidos? No dia seguinte, festa pra gente em Lençóis. O Grand Final vem com a banda filarmônica Lira Popular de Lençóis.
Na volta para casa, ficamos com a imagem dessas terras altas e mágicas, lugares belíssimos, especiais. Chapada Diamantina, dos Veadeiros e dos Guimarães. As 3 grandes chapadas brasileiras.